Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Ome Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chachuramilitanjana Tasmai Sri Gurave Namaha Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Goura Bhakta Vrinda. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Prazer estar então com todos vocês. Vamos então gerar a energia necessária para que hoje seja feita uma boa aula sobre a inspiração do Paramatma em nosso interno. Hoje vamos falar um verso do Bhagavad Gita, o verso 67. O verso Krishna disse, a Arjuna, este conhecimento confidencial jamais pode ser explicado àqueles que não são austeros, nem devotados, nem se ocupam em serviço devocional, e tampouco a alguém que tenha inveja de mim. Esse verso 67, o Senhor Krishna está explicando a confidencialidade desse conhecimento. Quando Krishna vem ao planeta Terra e revela esse conhecimento, significa que por ele ser confidencial, é nesse sentido de que ninguém além dele pode ser a autoridade suprema para revelar essa sabedoria sobre ele próprio. Então, por isso que Krishna aqui está falando que as pessoas que não são austeras, elas não vão entender. As pessoas que não são devotadas, que não estão ocupando-se em serviço devocional, ou alguém que tenha uma imagem de Deus assim no sentido de competição, no sentido invejoso, essas pessoas não vão entender realmente as palavras de Deus. Muitas vezes procuramos orientar as pessoas quanto ao santo nome do Senhor, a todas as atividades devocionais, principalmente a sabedoria divina, porém isso é uma perda de tempo, porque Krishna diz que essas pessoas que geralmente estão situadas na vibração inferior da matéria, tais como os modos da bondade e da paixão, essas pessoas não estão assim com a vibração de pureza como uma pessoa que está no modo da bondade, que vai aceitar de uma forma mais renunciada esse conhecimento, os shastras, as escrituras, e vão absorver esse conhecimento de uma forma mais humilde. Aquilo esse conhecimento vai penetrar mais facilmente nos corações das pessoas que realmente têm essa tendência de se render a Deus. Ou almas também que vêm de vidas passadas já com esse trabalho espiritual. Krishna explica isso aí no capítulo 8, aqui do Bhagavad Gita.
Então temos que entender que esse conhecimento aqui do Bhagavad Gita, apesar de ser o ABC, né, como fala, da espiritualidade, porque quando Krishna vem explicar o conhecimento, ele é o mestre supremo e tem, né, aquela linguagem que bem facilitada, né? Todo mundo pode entender as palavras de Krishna e para expandir ou ampliar a conotação das palavras de Krishna, um devoto puro dele, como Srila Prabhupada, que nós vamos aqui também apreciar o seu significado, vem para dar essa força, né, espiritual nas palavras de Krishna, de uma forma talvez muitas vezes assim adaptada ao nosso entendimento ou à nossa circunstância atual de vida, para que nós possamos compreender mais profundamente os versos. Ou seja, o mestre espiritual ou devoto puro enviado por Krishna, ele não deixa que nós fiquemos especulando sobre as palavras de Krishna. Então, mesmo que o Bhagavad Gita, por exemplo, Krishna ele tenha se revelado como uma pessoa, assim, isso é notório, isso é confidencial. O próprio Krishna vem se revelar como uma pessoa, mas mesmo assim muitas pessoas especulam o Bhagavad Gita e dizem que Krishna, né, é uma energia impessoal ou que Krishna é simplesmente uma manifestação energética dessa energia impessoal. E Krishna está aqui realmente explicando no Bhagavad Gita que ele não só é uma pessoa, como ele também manifesta esse aspecto impessoal, né? Tudo está dentro de Krishna, Krishna está dentro de tudo, e mesmo assim, Krishna é diferente de tudo como Krishna. Sarva Karana Karanam. Ele é a causa de todas as causas. Achintya Beda Beda Tattva. Tudo é igual a Krishna e tudo é diferente de Krishna. Essa foi a filosofia mais perfeita e completa que o próprio Krishna, como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, tem nos ensinado. Então, quando nós vamos tentar explicar esse conhecimento do Bhagavad Gita, por mais simples que ele pareça ser, simplesmente vamos gastar a nossa energia para essas pessoas que não são austeras. Imagina, para você compreender Krishna, você tem que ter uma disposição interna, até mesmo de renúncia, para você aprimorar a sua energia, elevar o seu grau vibracional para entender, né, Krishna, a super-alma que está dentro do seu coração, e até mesmo para você entender um devoto mais avançado de Deus que já está conectado com Krishna, essa austeridade diária onde fazemos as nossas práticas, né, de espirituais, devocionais, é que vão criar uma estrutura energética de sutilidade, onde vamos desenvolver em nós as potencialidades para compreender o conhecimento que Krishna vem passar. Na verdade, a alma, aquilo que nós somos essencialmente, que é Satchitananda. Então esse aspecto Tite nosso é que nós já temos o conhecimento perfeito. Só que no momento ele está adormecido.
E para que esse conhecimento se manifeste de forma plena, é preciso que você se conecte à fonte, né, suprema de conhecimento, que é Vigraha, que é Krishna. Assim, me veio aqui agora, por exemplo, o exemplo da internet. Se você tem um link, né, um link desse conhecimento de Krishna, mas a internet está desligada, você não acessa o conteúdo desse link. Porém, quando você está conectado com a internet, ao clicar no link, você acessa esse conhecimento. De modo que, né, fazendo essa analogia mais moderna, é dessa forma. Quando você estabelece essa conexão com Krishna, o seu aspecto Titi é revelado no seu coração. Dessa forma. Você compreende não com a sua mente, mas há uma transcendência no processo de compreensão. Então, Krishna fala que se você não tiver se você encontrar uma pessoa que ela tem curiosidade apenas de saber sobre Krishna, mas não tem essa austeridade de renunciar a certas coisas da matéria para praticar o processo espiritual. Então, assim, não devemos perder tanto tempo tentando instruir essa pessoa que só quer jogar a conversa fora. Uma pessoa interessada em filosofia, mas não vai adotar esse processo de bhakti. Por isso é dito todas as regras e regulações que fazemos assim na nossa vida, é exatamente para que nós saiamos, né, da nossa condição de energia inferior para atingir pelo menos o modo da bondade, que como Krishna explica no capítulo 14 aqui do Bhagavad Gita, vai fazer com que nós tenhamos essa disponibilidade, né, da inteligência, da mente, para captar esse conhecimento confidencial da Suprema Personalidade de Deus. E aqui nesse verso, Krishna também, se você está tentando explicar para uma pessoa que não é devotada, não tem essa característica de se render, de se entregar, de confiar em Deus, assim, não é devotada, não tem devoção. Então, também não devemos perder tempo, porque todo o processo da consciência de Krishna, ele se deve a essa nossa capacidade de gerarmos amor por Deus, devoção por Deus. Entende? Há pessoas nesse mundo que são muito da mente, né? São os Gyanis Yogis. E Krishna é Bhakti Yogi. Chaitanya Mahaprabhu é Bhakti Yogi. Porque Chaitanya Mahaprabhu ele já prega com a mentalidade de Srimati Radharani. Então, uma pessoa sem devoção, você não perca tempo. Se você sente que essa pessoa também só está especulando e não tem esse interesse de realmente, vou me devotar a Krishna, então não perca seu tempo. E depois Krishna explica que nem aquelas pessoas que se ocupam em serviço devocional, isso é essencial, porque a alma para compreender Krishna, ela de alguma forma tem que estar servindo ao Senhor. Krishna explica que, aqui no Bhagavad Gita mesmo, que ele se revela às almas, né, de acordo com a proporção em que elas se rendem a ele. E essa rendição a Krishna
como ela é obrada, né? Como ela é executada. É executada através do serviço devocional, né? A ação da rendição significa que a alma, compreendendo que é uma parte integrante de Deus, uma energia superior, né, manifestada por Krishna, essa alma, entendendo que Krishna é o potente, né, é o ser que emana, que nos emana como potências energéticas deles, naturalmente você vai se ocupar em serviço devocional. E esse conhecimento, como eu estou explicando aqui agora, ele é confidencial nesse sentido também, que ele só pode se revelar ao coração de uma alma que esteja conectada em serviço com Krishna. Não há intimidade, né? Não há confidencialidade se o elemento amor não está presente. Porque aqui estamos falando da plataforma absoluta. Bhagavad Gita em si, ele é absoluto porque ele é Krishna. Bhagavad Gita é Krishna, é o conhecimento de Krishna. É o manual que a gente aprende através da misericórdia de Deus, que vem a esse mundo para falar esse conhecimento, de como sair desse mundo material, né? Sair do mundo material significa conectar-se com Krishna, sair dessa matrix. Então, para você estar conectado, para você estar no mundo espiritual, simplesmente você tem que se conectar com Krishna aqui mesmo no mundo material. Então você vai estar aqui no mundo material, fisicamente, mentalmente, vamos falar, porém, no espírito você vai estar no mundo espiritual. Como dizia o Mestre Cristo, né? Eu estou nesse mundo, mas não sou desse mundo. De modo que ocupar-se em serviço devocional é uma das características mais marcantes para que esse conhecimento que Krishna trouxe possa ser, né, inteligível, eu diria melhor, que pode ser realizável no coração da pessoa que realmente está buscando Deus com sinceridade, assim, com esse desejo intenso de sair dessa estrutura ilusória que estamos ocupando atualmente. E depois Krishna explica assim, para uma pessoa que tem inveja de mim, para essa pessoa então você nem perca tempo. E essa inveja é notória com muitas pessoas que, quando você vai pregar sobre a consciência de Krishna, ela realmente está zombando, assim, de uma forma, né? Uma forma, assim, completamente negativa ao propósito que você está tentando passar todo esse conhecimento. Então não adianta remar contra a maré. Na verdade, torna-se até, né, ofensivo você pregar para alguém que está assim, esculhambando a suprema personalidade de Deus, ou que não acredita em Deus, um ateísta ou invejoso. Temos que tomar bastante cuidado, assim como a ofensa, né? Uma das ofensas ao santo nome é você tentar pregar o santo nome a quem realmente não tem nenhum interesse na vida espiritual. Então tudo é muito assim sutil, porque o devoto, ele naturalmente ele tem esse carinho, ele tem esse amor, ele quer iluminar as pessoas, né? É o desejo do devoto. A única, vamos dizer assim, ansiedade que uma pessoa que está conectado com Krishna tem nesse mundo é ele observar as pessoas assim caminhando no modo da paixão ou no modo,
né, da ignorância, assim, completamente esquecidos de suas identidades espirituais. Assim, pessoas que estão vivendo assim, sem nenhum sentido, e também algumas pessoas que estão no modo da bondade, mas são assim filósofos arrogantes, pessoas que têm muito orgulho e estão sempre prontos a desafiar tudo que você está falando. E na verdade, então, o devoto fica muito assim amargurado de saber que essas pessoas não estão dispostas a se render ao ser assim, mais lindo, mais maravilhoso da existência, que é Krishna, o ser de toda bondade, de toda misericórdia, né? Imagina Krishna, suprema personalidade de Deus, o Criador de todas as existências, né? A fonte de todo prazer, de toda felicidade, de toda bem-aventurança, e as pessoas decidem assim que não, eu não quero, eu quero viver esse sistema. Porém, o devoto, ele sente, entre aspas, assim, uma tristeza por ver outras almas tão caídas, e às vezes também contrariando até as regras de Krishna, de não ensinar, assim, muitas vezes é dito que o devoto, ele é às vezes assim, muito mais misericordioso que Krishna, ele tenta levar essa mensagem acima de tudo, assim, mesmo sacrificando sua própria vida, né? Como temos muitos exemplos na história de pessoas que tentaram levar a mensagem de Deus e foram assim, sacrificadas por pessoas assim, completamente insensatas, assim, que pensavam ser donas do poder ou donas da verdade. Então, dessa maneira, devemos glorificar muito um devoto puro de Krishna, como Srila Prabhupada. Por isso que prestamos reverências a ele, né? Namam Vishnupadaya, sempre prestamos reverências a Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna, porque mesmo assim, que um devoto contrarie Krishna, e Krishna assim, fica muito emocionado vendo o seu devoto, né, colocar a mão na batata, na batata quente, como se diz. Então, esse verso é muito importante, que Krishna está falando para Arjuna, que esse conhecimento, ele fala assim, jamais pode ser explicado, mas não no sentido que você não deve explicar, mas porque as pessoas, essas pessoas que ele fala, né, que não são austeros, nem tem nenhuma devoção, nem se ocupam, né, em serviço devocional, ou invejosos de Krishna, Cristo está explicando que essas pessoas, elas não vão entender. Elas estão numa vibração muito diferente daquilo que seria receber harmoniosamente esse conhecimento de Krishna. Então, Prabhupada aqui está dizendo, em seu significado, que aqueles que não se submetem às austeridades próprias do processo religioso, que nunca tentaram o serviço devocional em consciência de Krishna, que não deram nenhuma atenção a um devoto puro, e especialmente aqueles que consideram Krishna apenas uma personalidade histórica, ou que invejam a grandeza de Krishna, não devem ouvir esta parte muito confidencial do conhecimento. Entende? Prabhupada aqui está tentando explicar isso, né? Austeridades do processo religioso. Por isso que há certas regras, não faça isso, não faça isso, faça isso. Então, de certo modo, se você está querendo transformar a sua energia, você tem que seguir certas, né, tendências, né, certas tendências da mente, para que o seu conteúdo energético
ele se sutilize. Porque imagina, Krishna é a energia mais sutil do sutil. Na verdade, Krishna, né, é absoluto. Na verdade, Krishna é que vai se revelar para o seu coração. Não é você que vai entender Krishna, mas Krishna vai fazer do impossível o possível. Né? Porque Krishna, ele é atintya, ele é inconcebível, mas ele tem a potência de se revelar no coração de uma alma de acordo com a potencialidade dessa alma. Essa alma vai entender Krishna da melhor maneira que ela pode e também vai compreender qual é a sua relação eterna com Krishna, a relação que mais lhe agrada ter com Krishna nesse processo eterno de existência das nossas almas. E Prabhupada está falando aqui, existem tantos devotos puros, né? Não só na consciência de Krishna, alguns devotos puros, e as pessoas não dão atenção às almas que estão se movimentando aqui nesse mundo que tem essa característica de pureza ou de rendição maior a Deus, ou uns santos, né? Assim, as pessoas simplesmente desprezam aquele modo de vida porque acham essa forma de viver completamente incompatível com esse sistema moderno, digamos assim, mais demoníaco aqui em Kali Yuga. Tem pessoas que acham que Krishna é uma pessoa histórica, assim, que veio, um avatar, que encarnou, como todos os outros. Então, se a pessoa não aceitar Krishna como a origem de tudo, a causa suprema, então esse conhecimento não faz sentido. Porque quando Krishna vem explicar, vem nos passar o Bhagavad Gita, que é o conhecimento eterno, ele não precisa reinventar esse conhecimento a cada vinda aqui, né, nesse universo. Então, quando Krishna simplesmente revela esse conhecimento, que é um conhecimento simples, você compreender que você é uma parte integrante de Krishna e que você é um servo eterno, né, amoroso de Deus, simplesmente você se reconecta com Krishna, compreende a ilusão e no momento de abandonar esse corpo, você volta no mundo material, para o mundo espiritual. E mesmo assim, enquanto você estiver aqui nesse mundo, se você tiver essa consciência, você já não está mais sob a ilusão. Então, Krishna fala aqui no Bhagavad Gita que para as pessoas que se renderam para mim, eu retiro essa capa, né, esse véu da ilusão, e você passa a ver. Só que a gente espera o nosso tempo kármico aqui para depois. Só que a forma de você viver a sua existência agora, karmicamente falando, vai ser completamente diferente. Vai ser uma vida mais leve, você vai conduzir a sua existência assim de uma forma mais, né, completamente feliz, porque aquilo que é negativo agora, você sabe que simplesmente você é fruto de alguma ação que você fez e muitas vezes Krishna está suavizando toda a sua vida, porque a ideia é que quando Krishna vê um devoto realmente se esforçando para voltar para o mundo espiritual, ele vai ajudar de dentro do coração. Imagina, Krishna está dentro do coração, nessa forma expandida, né, do Senhor Vishnu. E a qualquer momento, né, por exemplo, você agora aqui está se esforçando para ouvir essa palestra, né, essa aula, e então você está fazendo uma austeridade. Você poderia estar agora ouvindo, né, vendo uma novela, um futebol, qualquer coisa assim, mas você se colocou aqui para ouvir alguma coisa, alguma instrução mais interessante, porém de uma forma simples, né, como a gente sempre faz aqui nas aulas. E isso está mostrando o quê? Que você realmente está interessado em Deus, e Krishna no seu coração, ele está vendo que você parou para
ouvir essa aula. Isso é o serviço devocional. É uma forma de você estar buscando esse conhecimento, esse entendimento. Então, Prabhupada continua falando, né, aqui que, entretanto, ele fala, o que às vezes se vê é que mesmo pessoas demoníacas, que são invejosas de Krishna, e que lhe prestam um tipo de adoração diferente, fazem negócio ao seguir uma profissão que consiste em interpretar o Bhagavad Gita à sua própria maneira. Prabhupada está dizendo que mesmo que uma pessoa seja invejosa de Krishna, ou seja, porque ela é uma pessoa invejosa de Krishna, ele usa esse conhecimento de Krishna para dar a interpretação que o seu falso ego está querendo. Por isso que muitas vezes tal pessoa fala que ela não é diferente de Krishna, para receber algum tipo de adoração ou de fazer negócios, né, com esse conhecimento, assim, tipo uma profissão, e também assim nesse auge do seu orgulho, da sua soberba, ele começa a interpretar o Bhagavad Gita assim como se as palavras de Krishna não fossem suficientes, né, para nós compreendermos essa confidencialidade que ele está nos passando aqui de uma maneira tão simples. O Bhagavad Gita é muito simples, é muito simples. Só que a nossa mente é muito complexa. Ela exige muita explicação. Porém, o Bhagavad Gita é todo voltado para a devoção, para o serviço devocional. Compreender o Bhagavad Gita significa que você aceitou Krishna como a suprema personalidade de Deus, que se rendeu a Ele e que está seguindo esse processo do serviço devocional, de servir a Deus, que começa, né, ouvindo, cantando, lembrando-se, enfim, são nove etapas. Mas se você pratica uma dessas etapas muito bem, se você canta o santo nome, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, porém de uma forma assim rendida, amorosa, esse santo nome, ele não é diferente do Bhagavad Gita, ele não é diferente de Krishna, e tudo vai estimulando a alma a revelar os seus aspectos, né? Satchitananda, seus aspectos de existência, seu aspecto de conhecimento e seu aspecto de bem-aventurança começam a se manifestar naturalmente quando você começa a vibrar aquilo que corresponde absolutamente à suprema personalidade de Deus, tal como o seu nome, tal como o seu conhecimento, tal como a sua forma, as suas qualidades, os seus passatempos. Sempre que estamos nos adequando aos pés de lótus de Krishna dessa maneira, vamos purificando a nossa energia e saindo dessa posição antes invejosa para uma posição totalmente contemplativa e amorosa, de rendição. Então, Prabhupada aqui está dizendo, né, depois dele falar sobre que as pessoas invejosas ficam interpretando o Gita à sua própria maneira para negociar, né, negociar conhecimento, assim, uma coisa bem assim, absurda. Então, Prabhupada diz, mas qualquer um que deseje realmente compreender Krishna deve evitar tais comentários sobre o Bhagavad Gita. Sempre que você ver livros ou pessoas que estão insinuando que Krishna é impessoal, que é uma energia, ou que Krishna é uma personalidade histórica, você deve
nem deve se aproximar dessas noções assim completamente fora do contexto do que Krishna veio falar. Prabhupada diz que o verdadeiro propósito do Bhagavad Gita não é compreensível àqueles que são sensuais. Todas essas pessoas que estão usando os seus sentidos de formas muito externalizadas, ou seja, pessoas que estão querendo desfrutar e explorar esse mundo, não vão entender o propósito, né, do Bhagavad Gita. Eles não vão poder compreender Krishna, porque Krishna é a substância por trás de toda a existência material. E a pessoa que é muito sensual, ela tem uma energia que fala que é a energia da paixão, que quer assim descobrir o mundo mesmo, né? Quer viver no mundo assim a mil, com toda intensidade. E o devoto ele tem que ser contemplativo. Ele tem que estar dentro de seu coração em associação com a suprema personalidade de Deus. O devoto ele é internalizado, né? Ele é autossatisfeito, de certa maneira. Então, as pessoas que são sensuais, que usam muito os sentidos para desfrutar o mundo, essas pessoas não vão compreender, porque elas não estão entendendo que o mundo não é para ser assim somente desfrutado, o mundo é para ser usado para servir ao desfrutador supremo, que é Krishna. E Prabhupada diz que mesmo quem não é sensual e está seguindo estritamente as disciplinas prescritas na escritura védica, se ele não for um devoto, também não pode compreender Krishna. Uma pessoa que realmente, por algum motivo, cansou de desfrutar do mundo, teve muita frustração assim, e que de repente ele adota uma religião, né? Aqui no caso Prabhupada falando, adotou a consciência de Krishna, as regras, as regulações, e que isso acaba se tornando até uma forma dele tentar não se decepcionar mais com o mundo material, e essa pessoa fica apegada à estrutura da religião, às regras. Então, Prabhupada está falando aqui que se você não for um devoto, porque devoto é aquele que usa o coração, entende? As regras, a estrutura, tudo é mais para segurar a mente. Então, se você não é um devoto, se você não usa o seu sentimento real, que é isso que Krishna quer, isso que Krishna quer. Ele quer o seu amor. Ele não quer uma pessoa assim, uma pessoa boazinha. Lembre-se sempre que as regras e regulações são um processo de austeridade para que a nossa mente possa ser assim controlada mais facilmente, para que a nossa devoção possa se manifestar. Então, quando você é um devoto, se você não for um devoto, mesmo que você esteja lá cantando a japa de uma forma mecânica, sabe, sem nenhum sentimento e reprimindo todos os seus sentimentos, vira aquela pessoa meio, né, meio completamente fanática. Então, essa pessoa não vai compreender Krishna, porque Krishna significa Krishna e devota de Krishna. Então, Prabhupada fala que essa pessoa também não vai entender esse conhecimento confidencial, né, que significa compreender Krishna. E Prabhupada diz também que mesmo alguém que se faz passar por devoto de Krishna, mas não está ocupado em atividades conscientes de Krishna, tampouco pode compreendê-lo. É aquela coisa da máscara, ou ter uma vida morna, né? Que a pessoa bota um dote, bota uma roupa devocional,
vai na rua, vende livros, sei lá, mil coisas, pode fazer tudo. E se faz passar assim por um devoto de Krishna, ou a pessoa pergunta, e fala, o que é? Eu sou um devoto de Krishna e tal. Mas essa pessoa, ela não está assim com o coração ocupado em servir, né, conscientemente a Krishna. Né? Então, é muito fácil você falar que é um devoto de Krishna, mas lá no fundo você não está ocupado em fazer um serviço para Krishna de uma forma mais séria, com esse desejo real no coração de querer iluminar as pessoas, de sentir assim na sua alma que, sabe, você sentir aquela dor realmente que as pessoas estão todas perdidas, mas você está posando como um devoto de Krishna, então Prabhupada fala que também essa pessoa não vai compreender Krishna. Então tem esses vários pontos aqui muito importantes, né, para nós refletirmos, porque você só pode realizar uma coisa se a sua verdade existencial estiver sincronizada com essa coisa. Entende? Você tem que ser aquilo que você está fazendo. A sua verdade tem que ser coerente com a verdade do que você está pregando ou do que você está falando. Senão, não vai haver possibilidade de interação da sua energia com a energia de Krishna de uma forma assim, factual. Depois, Prabhupada diz que há muitas pessoas que invejam Krishna, porque no Bhagavad Gita ele explicou que ele é o Supremo e que nada é superior ou igual a ele. Isso quer dizer que isso é uma facada no falso ego, porque se você for reparar bem, todo mundo acha que é o centro do mundo, não é isso? Todo mundo acha que o mundo gira em torno de sua pessoa. E quando Krishna fala, não, toda a existência gira em torno da minha pessoa. E você, inclusive, é uma partícula infinitesimal em torno da minha pessoa. De modo que o falso ego, assim, não aceita, né? O falso ego, ele quer ser Deus. Por isso que essa é a maior ilusão do mundo material. Então, aqui Prabhupada está falando, porque quando Krishna afirma que eu sou o Supremo, que nada é superior ou igual a mim, então as pessoas, principalmente que estão no modo da paixão e da ignorância, entram, né, principalmente da paixão, entra em conflito, porque uma pessoa do modo da paixão, ele quer conquistar o mundo, né? Quer ter fama, né, muito dinheiro, quer ser o todo-poderoso, dono de tudo. Então vamos lá ler no capítulo 16 do Bhagavad Gita para a gente entender como são essas pessoas que realmente não vão entender Krishna e vão invejá-lo. Não há como você entender Krishna se você não se rende a Krishna. E o contrário da rendição é inveja. Então, Prabhupada fala que há muitas pessoas que têm inveja de Krishna e que não devemos, né? Não se deve comentar sobre o Bhagavad Gita com estas pessoas, pois elas não podem compreender. Não há possibilidade de que as pessoas desprovidas de fé compreendam o Bhagavad Gita e Krishna. Ninguém, Prabhupada fala, deve tentar comentar o Bhagavad Gita sem compreender Krishna sob a autoridade de um devoto puro. Então esse é o processo que os devotos, as almas que estão conectadas com Krishna, explicam Krishna para né, as pessoas que têm interesse em se aproximar desse devoto puro, e assim aprendendo, elas passam também a comentar o Bhagavad Gita com base na autoridade de um devoto puro
como estamos fazendo aqui nesse significado de Srila Prabhupada. Então eu espero que essa aula tenha dado uma abertura, que às vezes queremos sair aí pelo mundo tentando fazer todo mundo virar devoto de Krishna, porém Kali Yuga, né, como o modo da ignorância e da paixão são muito, né, exuberantes, assim, estão acontecendo de uma forma mais forte, devemos tomar um pouco de cuidado para não perder tanto o nosso tempo, ou então saiamos assim com um livrinho de Srila Prabhupada, vamos distribuir os livros de Prabhupada, ou então fazer assim uma palestra, uma aula e dar para a pessoa ouvir, se ela quiser aceitar ou não, isso aí cada pessoa nesse mundo tem o seu tempo, né? O seu tempo de compreensão e pela misericórdia de Krishna também essa pessoa vai receber a devida atenção, né? Revelação, e devemos ficar tranquilos. O que devemos fazer é simplesmente estarmos cada vez mais situados no serviço devocional, mantendo o nosso amor assim por Krishna diariamente, né, expandindo esse amor, vivendo em plena gratidão, compreendendo que aqui tudo é temporário e que agora está tudo bem porque recebemos esta oportunidade maravilhosa de estar vivendo agora em consciência de Krishna, seguindo esse processo maravilhoso e super simples, né, de cantar os santos nomes de Krishna com essa devoção que vem através da aceitação rendida desse conhecimento confidencial de Krishna, e cada pessoa vai ter a sua experiência própria, né? Cada um é único, assim como Krishna é único, cada pessoa sendo parte de Krishna também é única, e cada pessoa tem essa vibração, né, particular para compreender a suprema personalidade de Deus e viver cada vez mais intensamente no amor de Krishna. E o melhor é que Krishna está agora, aqui agora em nosso coração, como Vishnu Krishna. Não é diferente de Krishna. Então, Vishnu Krishna é uma expansão pessoal de Krishna. E sabendo disso, imagina, o nosso melhor amigo, o nosso melhor bem-querente, aquele ser que é o proprietário de todas as coisas, você entende que a sua forma humana está sendo doada, emprestada por Krishna para que você recupere a sua visão espiritual. Então tudo é muito maravilhoso, você poder contemplar esse mundo e viver nesse mundo de uma forma assim particular e única, que muitas pessoas assim que não se renderam, que são invejosas, que não são devotadas, que não são austeras, essas pessoas estão simplesmente vivendo assim terríveis sofrimentos psicológicos, né, vazios existenciais, tentando desfrutar desse mundo assim de uma forma superficial, e a vida realmente dessas pessoas é muito assim, diria, negativa dentro daquilo que é chamado eterno, né, o espírito, e dentro das nossas possibilidades, do nosso amor, do melhor que nós pudermos fazer, vamos passar esse conhecimento confidencial do Bhagavad Gita para quem realmente está interessado, onde você sente que há realmente o coração devotado, e deixar que cada pessoa siga a sua vida até o seu tempo em que ela realmente vai parar, né, dentro da existência reencarnatória e ouvir essa mensagem de Krishna e realmente aceitá-la, porque há esse falso ego assim, imenso nas pessoas, e Krishna diz: Bahunam Gyamanante Gnanavam Mam Prapadyate Vasudeva Sarvanti Samahatma Sudulabha. Krishna fala assim, que depois de muitos nascimentos e mortes,
A pessoa que adquiriu esse conhecimento confidencial sobre ele se rende, né? Se rende depois que o conhecimento, ele conheceu, ele realizou. Aí Samahatma Sudulabha, Krishna fala, tal grande alma é muito rara nesse mundo. Então, tente você, que é um devoto realmente assim de coração sincero, se tornar uma grande alma. Todos nós somos grandes almas, então vamos nos tornar uma grande alma. Grande alma significa aquela pessoa que compreendeu Krishna, que realizou Krishna, que se conectou e está se preparando para voltar para o mundo espiritual. Ou seja, no mundo espiritual só há grandes almas. Vamos nos unir, né, a todas essas almas e sendo grandes lá, seremos todos de uma forma ou outra humildes, né? Grandes almas significam almas muito humildes. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são ao Bhagavad Gita, todas as glórias são à sua divina graça, Srila Prabhupada, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribo.